Ei, boa noite. Estamos começando um pouquinho atrasadas. Boa noite para vocês. Opa, tem que primeiro pegar a minha internet. Ok, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre precedência e prioridade no relacionamento de casal. Perguntas que chegaram, né? E essa coisa tão interessante, né? Como diz Bertre. Tão maravilhosa e tão complicada. Cristina, eu apertei sem querer, Cristina. Que, Cristina, você me desculpa. Ok, era a Cíntia. Você me desculpa, eu já chamei, marquei a Cristina aqui. Tudo bom, dona Cíntia? Tudo jóia, tudo ótimo. Tudo jóia aí? Tá, tudo bom também. O som tá bom? Tá. Agora eu tô conseguindo Ah, pôr. Agora eu consigo tá. colocar. Tá jóia. Tava aqui dando boa noite, pessoal, falando por isso que nós vamos falar hoje. Uhum. Boa noite, E, gente. e sobre prioridade, né, precedência e sobre as perguntas que chegaram, que eu te mandei para você me socorrer aí, né? Sim. Eu achei interessante que eu apertei aqui, chamei, foi a Cristina. Apareceu aqui na tela, disse, uai, Cristina. Então tá bom. Eu lembro dessa Chegou aula lá no uma... treinamento. Aí eu Maravilhosa. adoro essa parte. Tá? Aliás, Coloca uma ordem. eu sou suspeita. E Esse coloca uma módulo ordem na de... relação, né, Wilma? Coloca uma ordem, né? Nas relações com Não a nas origem. relações, né? Não na relação, mas nas Nas relações, né? relações com a origem atual. É, Acho. é. Pois é. Então a gente segue com esse tema e com as perguntas que chegaram e com as que não, né, procurar Vou responder aparecer também aqui. as que forem chegando aqui, né? Você quer dizer Tá algo joia. antes da gente Ah, seguir com então, as quando perguntas? você falou que ia fazer esse tema hoje, eu lembrei das aulas lá, né, e dessa aula especificamente, que eu achei que deu uma Aham. ordem. Minha família é muito grande, então, assim, eu tenho muitos irmãos e isso demandava muito de mim, assim. Naquela hora ali Aham. do treinamento, ficou claro que você pode atender os irmãos, mas você tem uma prioridade com a sua família atual. Eu achei que isso ordenou muito, assim, foi bom para mim Uhum. entender isso. Primeiro, primeiro uma coisa, depois outra coisa, né? É, que a gente faz uma confusão, né, Wilma? A gente fica meio assim, É, né? é. Sem querer ficar com a culpa de não atender a origem, às vezes, né? Uhum. Uhum. É bom a gente dizer aqui, né, porque às vezes nem todo mundo que está conosco aqui, o pessoal está chegando aí, mas não sabe como a gente fala, ainda não ouviu esses termos, né, essa terminologia, família de origem, família atual. A gente Aham, usa dentro, né, da visão fenomenológica e sistêmica, né, segundo Bert, a gente chama de família de origem lá onde nós nascemos, né? E família atual, essa que eu constituí, que eu estou nela agora. Por exemplo, se eu tive uma família, me separei e constituí outra família, é essa atual. Por exemplo, com meu marido, tive filhos, né, é anterior, agora tenho outro marido, esse agora é o relacionamento atual. Né? Então, só deixar claro, quando a gente fala aqui o que é a família de origem, o que é a família atual, eu acho que o próprio nome já diz. Né? sim. E isso é importante, porque quando a gente fala da precedência, a gente está falando de ordem, então acho que não tem muito o que dizer, né? Então, quem Uhum. que vem primeiro? A família de origem, obviamente, né? É onde a cápsula do super-homem me despejou aqui. E Aham. depois vem a família que eu constituo, né? Que a gente acha que a família dos pais da gente é a nossa família, né? Não. Família nossa é aquela que Uhum. nós fazemos, né? Sim, sim. E até me lembrei aqui agora de uma pergunta que uma pessoa fez hoje. Se por acaso, por exemplo, um casal, eu tomo homem, pronto, só nós dois, não temos filhos. Se isso é uma família ou se é, como é que ela falou, companheirismo, uma coisa, não lembro bem. Hum. Isso é uma parceria, né? Família é Uhum. quando a gente tem filhos, né? Quando é um casal, homem e mulher, é uma parceria fantástica também, né? Mas ainda não é Aham. uma família, né? Uhum. Ah, bom,
Então, precedência tem a ver com ordem, né? Então, a família de origem tem precedência em relação à família atual. O relacionamento anterior tem precedência ao relacionamento atual. Nós falamos semana passada sobre vínculo, né? Então, o vínculo anterior tem precedência sobre o vínculo atual, né? Não tem novidade nenhuma. Agora, o bicho pega quando a gente fala de prioridade. Porque, então, a prioridade entre os sistemas, né? Entre o sistema de origem e o sistema atual, qual é a prioridade? O atual, né? O atual, pelo menos deveria ser, né? Sim. Pero, muitas vezes, não só mulheres, mas homens e mulheres, Ivan, não só homens e mulheres, também, nesse caso, não só as mulheres, muitas vezes os homens também, é muito comum, dar prioridade à família de origem em relação à família atual, né? Ao sistema de origem em relação ao sistema atual. Isso tem problema? Tem. Isso desestabiliza o relacionamento atual, né? Não quer dizer que a gente não pode olhar, fazer algo quando necessário lá. Mas acontece que, muitas vezes, nós deixamos de cuidar do que nos cabe aqui na nossa família para ir cuidar da família dos outros, que é a família do meu pai e da minha mãe, que não é minha, é deles, né? Família dos outros. Família dos meus irmãos também não é minha, família que eles constituíram. Mas é mais fácil meter o bedelho na família dos outros, onde a gente não pode fazer nada, do que resolver aqui na nossa, porque aqui eu que tenho que resolver. Lá eu posso ficar só dando opinião, não deu certo, eu dei opinião, né? Agora aqui eu posso fazer algo. Então, muitas vezes, quando essa prioridade é dada ao sistema anterior, ao sistema de origem, ao invés do sistema atual, esse sistema atual perde estabilidade, né? E isso, assim, é muito comum, principalmente, às vezes as pessoas, chega Natal, né? Onde nós vamos fazer? Aqui ou lá? Entra num acordo, não faz diferença onde. Mas o que não dá é querer sempre estar atendendo, olhando, né? Vamos viajar? Não posso, eu tenho que pagar da minha mãe. Vamos fazer isso? Não posso, pagar da minha mãe. Não, minha irmã, vamos sempre namorar? Não, minha irmã. Ou seja, a família de origem, ela vai para a cama com o casal, né? Apesar de que a cama de casal é uma suruba, porque realmente lá está todo mundo, né? Porque nós somos a família toda, né? Mas não nesse sentido. Então, a prioridade precisa ser dada à família atual, né? Para que o sistema tenha estabilidade. Não quer dizer, por exemplo, se meus pais estão doentes, talvez eu precise, igual outro dia eu passar 10 dias lá cuidando da minha sogra. Então não quer dizer que quando isso acontece, a gente precisa às vezes deixar aqui, sair e ir lá cuidar, por exemplo, do papai, da mamãe que está doente, ou de uma irmã ou de um irmão que talvez precisa, sei lá, de algum cuidado. A gente faz, né, só o necessário, mas às vezes isso acontece, né? Mas o casal precisa estar em acordo com isso. Isso é uma questão de maturidade, né? Reconhecer a necessidade. Nós estamos falando aqui de casos, assim, exagerados, né? Onde eu estou sempre deixando de dar prioridade para a minha família atual para dar prioridade para a família de origem. É esse aí que surge o problema, né? Eu deixo de olhar, por exemplo, no meu caso, eu deixo de olhar para o meu homem para ficar olhando lá para os meus irmãos, para os meus pais, para os problemas que eles têm lá, né? E deixo de fazer como se eles não tivessem paz, né, Wilma? Como se esses irmãos não tivessem paz, né? Exato, Fica cuidando. Eu acho que eu sou uma mãe melhor, né? Já fiz isso, eu já fiz isso. Eu achava que eu era uma mãe melhor, cheia de amor até as tampas, né? Mas eu achava que eu podia resolver melhor, né? Que eu não queria dar trabalho para minha mãe, preocupar ela. Quem é a gente para isso, né? Eles dão conta de tudo. A gente não tem noção do que nossos pais são capazes. É só a gente olhar para eles com um olhar de quem eles realmente são. Tem uma pessoa compartilhando aqui que ela tem uma vovó de 98 anos e que está doente. E ela disse para ela que ela estava à disposição. Ela disse para a vovó, né? Aí a vovó disse para ela:
Cuida da sua família, que da minha já cuidei. Ai, que fantástico, me fala. E essas vovós são demais. E pensa, gente, que essas mulheres nem sabem o que é esse trem de constelação. Ou seja, isso que a gente compartilha, que a gente conversa com vocês aqui, não tem nada. Ah, isso é constelação. Não, constelação é só representação. Né? Isso tudo que a gente fala aqui, isso é uma sabedoria secular. Isso no coberto traje de novidade, são algumas coisas, por exemplo, muita clareza nessa questão da ordem, do equilíbrio, do pertencimento, e traz muita clareza nisso, mas a sabedoria disso já está aí, né? Já está esparramada, já estava por aí. Se a gente ficar atento, a gente consegue perceber isso nas pessoas mais antigas. A Mônica está falando aqui, conheço alguns casos em que as pessoas deletam totalmente a família de origem. Aí também já é... Não é Deleta isso também, totalmente né? A família de origem. Normalmente, pessoal, é assim, olha, a mulherada vai arrepiar até a alma e agora, mas foda-se. Geralmente, se o homem segue a família da mulher, ele perde o respeito. O pessoal não respeita ele muito, não. É muito mais comum a mulher seguir o homem, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que abandonar a família. Nós não estamos falando aqui de abandono, nós estamos falando de prioridade, né? Agora, às vezes, a família de origem demanda tanto, que às vezes a gente precisa dar um time, né? É verdade. Às vezes a gente precisa dar uma afastada para conseguir organizar e exercitar e ralar a barriga no fogão, treinando, olhar para a nossa família aqui. Às vezes eles exigem tanto, a gente precisa fazer isso sim, né? Mas não estamos falando aqui de abandonar ninguém, estamos falando só de prioridade, né? E então, entre família de origem e família atual, isso é bem tranquilo, essa questão da prioridade. Agora, existe a prioridade dentro do sistema atual, né? Ou seja, entre o casal e os filhos que eles têm juntos. Isso aí eu acho muito interessante, porque quando a gente pergunta isso nos cursos, né? Quem tem prioridade? O casal ou os filhos que eles têm juntos? Presta atenção, juntos. E geralmente, assim, mais da metade da turma diz os filhos, principalmente as mulheres, né? E poucos dizem, eles nem dizem, eles não afirmam, eles perguntam assim, o casal? Né? E, na verdade, a prioridade aí na família atual, entre casal e os filhos que a gente tem juntos, né? É do casal. Às vezes tem pessoas, nossa, é mesmo? Né? Só que, muitas vezes, principalmente as mulheres, né? Elas esquecem disso e burlam completamente essa regra. Elas dão prioridade aos filhos. Parece que o homem é só um reprodutor. Depois que tem filho, elas perdem interesse pelo homem, não estão mais presentes como mulher, né? Só filho, filho, filho. Eu costumo brincar, não sei se você lembra, eu sempre dou uma exagerada, eu gosto de exagerar nessas coisas que as pessoas gravam com mais facilidade, né? Eu digo assim, o menino tem lá, sei lá, 6 meses, aí o marido chega e fala, meu amor, sai pra gente namorar um pouquinho? Ah, não posso, né? Só se eu levar o Joãozinho, né? Só se eu levar o Joãozinho. Aí, não, a gente deixa o Joãozinho com a babá. Não, não vou deixar o Joãozinho com a babá, só vou se levar ele. Ah, tudo bem, né? Bom, beleza, 6 meses é compreensível. Aí passa, sei lá, 5 anos. Vamos fazer uma viagem? A gente deixa o Joãozinho, né? Com sua mãe. Minha mãe não dá conta de cuidar dele, não. Minha mãe não sabe cuidar dele. Você acha que ela não dá conta disso? A mãe, às vezes, cuidou de 10. Aí passa, o marido é paciente, né? Passa, sei lá. Aí chega um dia e ele diz: meu amor, vamos fazer aquela viagem, né? Vamos para Itália. A gente sempre, né, planejou ir. Vamos para Itália agora. Aproveitar, né? Que o Joãozinho já está grande. Aí a mulher diz: claro que eu não posso. Quem vai fazer o jantar do Joãozinho quando ele voltar da faculdade? Né? E eu não sei se a galera que está aí conosco já percebeu isso, já viu isso em algum vizinho, né? Mas é muito comum a gente ter filhos e esquecer de nós, esquecer do casal, focar só na criança. Isso é um peso para a criança, porque isso desestabiliza o casal e a criança percebe isso, né? Ela percebe que os pais, por exemplo, estão se afastando, estão deixando de namorar por causa dela, né?
casal esquece que o namoro ele é eterno, né? Ele é prioridade. Então, nesse Veio caso, o antes, né, casal... Wilma? Exato, eles têm prioridade, precedência, o casal tem precedência e prioridade em relação aos filhos que eles têm juntos, né? Então, é importante que, bom, se tem alguém que está nos ouvindo aí, já passou por essa experiência ou está passando, experimenta fazer diferente, né? Experimenta dar prioridade para o seu parceiro ou para a sua parceira. Não quer dizer que vai deixar a criança de lado, sem os cuidados necessários, mas só volto a dizer, nós estamos falando aqui de prioridade, né? Então, a gente tem um lugar para o nosso homem também, ou, lógico, para ou para nossa mulher, né, no caso do marido. Uhum. Bom, Quer começar? já começamos, mas aí, com as perguntas Cíntia, aqui. o que pega aqui agora, né, o que é difícil, até alguém já fez uma pergunta aqui, é quando a gente toma um parceiro, tanto faz, tá, gente? Parceiro ou parceira, eu já falo, porque eu sou menininha, então eu falo assim, parceiro, mas vale para homem e para mulher. Quando a gente toma um parceiro e... Aliás, antes de entrar nisso, eu quero só dizer uma coisa. Muitas vezes, principalmente as mulheres, elas usam as crianças. Por exemplo, eu ponho o menino para dormir no quarto, né? Muitas vezes não quer estar presente para o homem como mulher e dá desculpa das crianças, põe eles na conta das crianças. Então, cuidado, não estou falando que é todo mundo não, mas eu já vi casos assim, em que a pessoa pega a criança e usa a criança para afastar do parceiro. Eu não quero ele como homem, então eu ponho a criança no meio, tipo assim, a criança me protege, né? Glaucia, sumida. Então, vocês fiquem atentos aí se tem algum vizinho fazendo isso, né? Ou vizinho, né? Fazendo isso, porque às vezes essas crianças são usadas para isso também, né? Então, como a gente ia falando, Cíntia, sobre quando a gente toma um parceiro, né? Então, eu tenho filhos de um relacionamento e tomo um parceiro de um outro relacionamento. Né, um outro com outras crianças, aí como é que fica essa questão dos seus, os meus e os nossos, né? Então isso gera muita confusão e nos nossos cursos a gente leva às vezes até mais de 1 hora fazendo essa demonstração até, né, vocês entenderem isso bem, é bem simples, né? Mas assim, de maneira bem clara. Os vizinhos, né, são terríveis. Então, quando eu tomo um parceiro traz com ele crianças, ou eu vou para um relacionamento, um outro relacionamento e levo uma criança minha, né? Aí muda de figura. Essa criança, em relação a essa criança, nasceu antes desse, por exemplo, desse segundo marido, por exemplo, desse parceiro atual. Ela veio de outro relacionamento, de um anterior. Então ela tem precedência. E nesse caso, galera, ela tem também prioridade. Então, a criança de um relacionamento anterior, ela tem no relacionamento atual precedência e prioridade. Isso costuma dar muito pano para manga em relacionamentos. Porque o parceiro ou a parceira atual quer que o parceiro dê a ele prioridade. E ele não é prioridade. Ele vem depois e a prioridade também é dada a essa criança anterior. Se o parceiro exige isso, esse relacionamento perde estabilidade. Tem uma pergunta, né, que eu gosto de dar para vocês, assim, que ajuda a tirar essa dúvida. Se você tem uma criança, vai para um outro relacionamento, esse parceiro ou parceira diz para você, ou ela ou eu, quem dança? Ela, a pessoa que está perguntando isso. Né? O parceiro ou a parceira, não é? É. Ou seu filho ou eu, dança o parceiro. E se porventura não dançar o parceiro, o relacionamento vai dançar de qualquer jeito. Uhum. Não adianta, né? Essa lei não falha. Poxa, se eu tenho essa pessoa agora, né? O mínimo que eu posso ter é gratidão, porque essa criança, ela, sei lá, ela teve os pais dela lá se separaram, né? A família, o seio familiar se dissolveu, né? E só por isso eu posso ter esse parceiro agora. Então, eu só posso ter por essa criança gratidão, muito respeito, né? Um carinho, né? Claro que ele não é meu filho, nem se eu pego, se eu
encontrar a mãe dessa criança grávida, com o bebê na barriga, continua sendo filho daquele pai lá, não é meu filho. Né? Mas, e se o parceiro faz algo para esse filho que eu trago comigo agora, também, aí lembra daquele negócio do equilíbrio, né? Ele dá algo para o meu filho, não estou falando nem de coisa material, não, mas às vezes ele ajuda a cuidar, às vezes ele cuida nesse sentido mesmo, às vezes, por exemplo, o pai morre cedo, o pai da criança, né? E eu caso com outro homem, ele cuida de verdade, às vezes, como se fosse um pai da criança, e ama tanto quanto, apesar disso não torná-lo pai, né? Mas, então eu preciso compensar isso, né? Essa mulher, nesse caso, precisa dar um troco, né? A mais para esse homem, porque ele está dando algo precioso para ela, que é cuidando da criança dela. Bom, então, nesse caso, a precedência e a prioridade é dada à criança do relacionamento anterior. E se a gente... Eu venho com uma criança de um relacionamento anterior e agora tenho com esse homem também uma criança. Como é que fica a brincadeira? Né? Não, sem confusão nenhuma. Ó, a criança anterior tem precedência e prioridade. Depois, não é? Entre pais e filhos, não é pais e filhos, precedência e prioridade com o casal? Então, a criança anterior tem precedência e prioridade. Depois, o casal, eu e o marido. Depois... a criança que a gente tem juntos, né? Coitadinho, vai ficar largado? Não, só estamos falando de prioridade, né? E aí a confusão surge muitas vezes quando, num relacionamento atual, que tem crianças, como é que fala? Crianças que eles têm juntos aqui agora, né? Muitas vezes, principalmente as mulheres, elas querem que a criança dela tenha prioridade, né? E isso não pode ser exigido. Então, é importante quando os casais respeitam essa questão da precedência e prioridade dentro de um sistema e entre os sistemas, né? Um relacionamento anterior e o atual. E quando tem crianças também. Quer dizer algo sobre isso também, sim? Meu marido tem um filho, né, da relação anterior. E todos os você tem essa domingos, experiência, né? sim, todos os domingos ele encontra com o Henrique, vai fazer algum esporte, almoça junto. Quer dizer, é o dia dele com o filho. E se eu não respeitasse isso, eu não estava junto há tanto tempo, né? Claro, Quer dizer, claro. até antes, é como você fala, né, Wilma? Até antes da constelação, eu já tinha isso, assim, que ele era uma pessoa que estava ali muito antes de eu chegar, né? Esse filho chegou muito antes de eu chegar na vida desse homem. Eu acho que isso faz dar certo, né? Esse respeito faz dar certo. É uma questão de respeitar o que veio antes. E sabe, você teria coragem de dizer assim, você não devia ter tido esse filho, deveria ser eu antes? Alguém tem coragem de falar isso, né? Para uma criança de 0 a 100 anos? Não tem. Poxa, e se fosse um filho seu, como você gostaria que a próxima mulher do seu marido tratasse seu filho? Eu acho que a gente precisa aprender a se colocar um pouco no lugar do outro, né? Amar aquilo que não é só aquilo que atende o meu umbigo, né? Tem uma pessoa aqui perguntando, a filha do meu marido tem 30 anos. Não faz diferença. É claro que se ela, por exemplo, papai, eu gostaria de que a gente almoçasse junto domingo, quero conversar com você, que mal tem isso, né? Agora, se for, por exemplo, toda vez eu sou deixada, aí só a filha. Então, eu acho que eu tô desinteressante nessa brincadeira. Eu tô fazendo alguma coisa que a minha presença não está sendo interessante ali. Será que a questão está em mim? Né? Ou será que eu estou só exigindo a presença do marido e eu não estou presente, de forma que ele tem tanta vontade de sair para encontrar todo dia com a filha? Então, essas coisas a gente tem que perguntar. E não importa a idade, né? Tem prioridade. Certa vez uma mulher nos procurou, ela ia casar e ela estava muito brava com o homem que tinha... Ela tinha 2 crianças e esse homem tinha 2 filhos maiores. E ela tinha 2 crianças menores com esse homem. Eles já viviam juntos há muito tempo e ele decidiu pedir ela em casamento, né? Quis oficializar tudo. Então, ela estava muito brava, porque ele não queria pagar a escola particular para os meninos dela, que eram pequenos. A escola que ela queria lá, particular, bababá.
Mas, porque ele disse que, olha, agora eu não posso, eu preciso pagar a faculdade das meninas, que ela já estava em curso profissionalizante. Ela estava muito brava, queria que ele... Como é que pode, absurdo, deixar de pagar escola para os nossos filhos para pagar para as meninas, já são grandes, mas eu preciso pagar, né? Então, ela viu lá que se ela insistisse naquilo, ela ia perder o marido, né? Então, olha só, minhas crianças são pequenas, não estão ainda numa fase profissionalizante. Eles podem ir para uma escola que não seja, né? Uma escola que eu possa investir menos, talvez, naquele momento, já que a nossa situação financeira é essa, né? Para que as filhas que estão nessa fase agora de formação profissional tenham uma escola melhor, né? Era uma questão de prioridade só, para chegar a hora dos filhos também, né? Tá bom. Acho que de precedência e prioridade em termos de informação, né, é isso. Agora é ver prática e vamos para as perguntas. Sim. Você quer que eu fale aqui dessa do direct, né? São duas bem parecidas, Wilma. Então eu vou falar as duas só para você Cíntia, já... peraí. Cíntia, me dá só um tempo. Tem uma pergunta aqui. Por que minha filha sempre questiona se eu gosto mais dela ou do pai? Vejo sempre questionar para separar do pai. Eu não entendi. Se ela questiona isso, querendo que os pais se separem, eu não entendi isso. Agora, eu honestamente não, eu já disse isso aqui outro dia, na semana passada, eu nunca vi amorômetro, né? E o meu filho é uma coisa, meu marido é outra coisa, eu não vou com o filho para a cama, sabe? É muita arrogância. E se alguém falasse ama mais se a minha filha falasse ama mais meu pai do que eu digo, no mínimo eu amo ele há mais tempo, você tem toda a razão. Não, sabe, não vem tirar farinha mesmo. Porque é muita prepotência de um filho questionar o amor de uma mãe ou de um pai. Não tem coisa que fere mais um pai ou uma mãe do que quando um filho de 0 a 100 anos duvida do amor deles. Isso fere muito os pais, né? Então, você não acredita no meu amor? Não, o problema é seu. Eu não preciso provar isso para você, porque eu não preciso do seu amor, né? Se você não consegue enxergar o meu, agora, eu pergunto, você consegue ver o seu amor, o amor dos seus pais por você? Porque nós ensinamos os nossos filhos com exemplos, não é com palavras, é com exemplos, né? Então, colocar cada macaco no seu galho, né? E se um filho pede para eu me separar do meu marido, vá te catar. Eu separo de quem eu quiser, a hora que eu quiser. E quando você tiver seus relacionamentos, você cuida deles, né? Sabe, Cíntia, eu tinha 16 anos, a minha mãe vai falar do meu pai. Nas coisinhas que acontecia com ele, que acontece com todos os casais. E eu dando conselho matrimonial para minha mãe. Cara, eu não tinha dado um beijo sequer. Nem um selinho. Na época a gente não falava selinho, né? Mas nem um selinho não tinha dado. E dando conselho para minha mãe de casamento, que já tinha, o quê? Se eu tinha 16, minha mãe tinha 17 anos de casada. Até dó. Olha o tamanho da minha minhoca, o tamanho da minha prepotência, né? E quando a criança faz isso, e os pais permitem que a criança intrometa, meta o bedelho no meio do relacionamento, eu digo que entre pai e mãe não pode passar nem vento. Sabe, criança não tem espaço aqui, isso aqui é lugar de gente grande, né? Lugar de criança é lá no parquinho, de 0 a 100. Casamento é lugar de gente grande. Se eles querem ter experiência de relacionamento, vai ter seus próprios relacionamentos. Mas muitas vezes os pais acham bonitinho deixar as crianças xeretar aqui, porque toma partido, né? Então as crianças começam a xeretar aqui, fica mais fácil do que eu própria resolver com meu parceiro e permite então que eles venham xeretar, que ao invés de eu sentar na mesa e resolver o que é dar conta, fico pedindo ou deixando o filho dar opinião, né? O mais triste disso tudo, pessoal, não é só eles interferirem aqui e tudo, é que depois eles vão espiar. Depois eles vão detonar com os relacionamentos deles. Isso se eles conseguirem ter relacionamentos. Nós já cansamos de ver isso. Pessoas que não conseguem ter relacionamentos. Já vimos vários casos assim, onde as pessoas não conseguem ter relacionamentos, não conseguem se manter num relacionamento, porque interferiram. Elas, de verdade, eram várias irmãs. Elas foram lá e separaram os pais. Elas fuderam com a vida delas. Sabe, assim, o pior é o que acontece depois com os filhos da gente. A gente acha bonitinho eles virem cá, tomar partido, ficar do lado da mamãe ou do papai. Que gracinha. Gracinha, só que depois eles vão pagar um preço altíssimo por isso. Não só fracassando nos relacionamentos, mas muitas vezes com doenças. Isso é muito triste quando a gente vê os pais permitirem as crianças interferirem no relacionamento
por causa do preço que eles pagam depois por fazer isso. Eles não podem, os grandes não devem permitir isso. Não por nós não faz, pelo grande não faz diferença, mas isso faz diferença para o pequeno. Né? Para o pequeno faz. Pequeno que eu digo aqui, gente, é criança, é filho, tá? Não existe, eu acho bonito que em alemão não existe palavra criança. Não existe a palavra filho, desculpa. Lá só existe criança, né? Quando um pai de 70 anos chega na porta e chama o filho de 50 lá no terreiro, ele fala, né? Vem cá, minha criança, né? Ele fala das quindas, não fala vem cá, meu filho, é minha criança. Eu acho bonito, porque para pai e mãe, né, é criança. Filho é criança. Né? É criança, independente da idade. Por isso que eu sempre falo criança, que as pessoas falam, não, mas já tem 30 anos. É criança, pra gente é nossa criança, né? É nosso pequeno, é nosso pequerrusto, do mesmo jeito. Sim, eu só queria acrescentar isso. Tem uma pergunta aqui, por favor. E quando a enteada não aceita a nova mulher do pai e rompe com o pai por causa da nova mulher, o pai faz o quê? E a atual mulher desse homem faz o quê? Aí já está uma pergunta, né? Um contraponto. Quando a enteada não aceita o relacionamento. Olha, primeiro esse homem tem que decidir quem é que vai para a cama com ele, a filha ou ele, ou a mulher dele, né? São papéis diferentes, né? Se ela não aceita com quem o meu pai vai para a cama ou minha mãe vai para a cama, não é da minha conta. Isso não me diz respeito. Então, a criança não tem direito a isso. Eu não tenho direito de decidir a vida sexual dos meus pais. Eu não tenho direito a isso. Então, se ela prefere romper do que... Né, ela não tem que amar também essa mulher do pai. Não tem que amar, não tem que relacionar, não tem que nada. Ela não é nada dessa menina. Né? E nem essa menina é nada dela. É claro que é legal quando eles podem conviver bem, né? É legal ser feliz, se alegrarem juntos. Agora... É muito comum esses quiprocó todo, quando a mulher atual tem uma implicância com a mãe da criança, com a mulher anterior. Mas eu nunca falei nada, não. Mas se no coração você tivesse implicância, o efeito é o mesmo, não é o que a gente fala. Eu digo, aí o que seria dos mudos, né? Se falar fosse tão importante. Então, o que tem efeito na realidade é o que vai no nosso coração, é a nossa postura. Então, é muito comum quando filhos de relacionamentos anteriores têm problema com o parceiro atual, é muito comum que esse parceiro atual não respeite, tenha uma implicância, como diz o mineiro, né, nós mineiros falamos, com o parceiro anterior. Né? Então dá uma checada primeiro em você. Né? Você tem respeito, gratidão por essa parceira anterior que perdeu esse homem e só porque isso aconteceu você tem ele? Você é capaz de amar nessa criança a mãe dela? Você ama nesse homem essa primeira mulher? Né? Primeiro, então, vamos dar uma checada na nossa postura. O que eu estou fazendo nisso aí? Qual é a minha parcela nisso aí? Né? Porque enquanto a mulher atual, eu não posso fazer nada a não ser respeitar, ser grata e ter um lugar de muito respeito para essa família anterior. E de muita gratidão, se esse homem valer a pena, ou essa mulher, tanto faz. Então, primeiro dá uma checadinha nisso. E aí, o que você pode fazer? Se você ainda não faz isso, você exercita isso. Encontra esse ponto de gratidão, né? Porque só porque foi desse jeito, você tem ele. E ame cada vez mais, ame nele e ame na filha. A primeira mulher. Não interessa o que aconteceu lá. Ela pode ter tentado matar esse cara, não interessa. Não interessa que ela tenha acabado com a vida dele, não interessa. Mas só porque foi desse jeito, você tem ele agora. Então, com essa postura, muitas vezes, essas confusões acabam encontrando um ponto de reconciliação, sabe? Vi muitas pessoas conseguirem fazer isso com essa postura de gratidão pela família anterior. Você quer dizer algo? Eu estava querendo ver só se tinha uma aqui parecida com essa. Eu sou muito julgada a pensar assim. Sou uma mãe estranha. Não. Eu acho que se você quiser, a gente passa para essa primeira aqui do direct. Se você quiser, eu já posso passar agora. Sim. Depois a gente volta, né? Pode ter mais perguntas. Então, elas são bem parecidas, Wilma. Entre a mãe e a esposa é prioridade? Essa pergunta
E a outra, não Já sinto que... respondemos, né? É, E, olha, às vezes as pessoas têm tanto problema com mãe, com esposa, com sogra. É tão diferente, gente. Olha, minha sogra é uma pessoa maravilhosa que me deu um presente maravilhoso, que é o meu marido, ou que é a minha mulher. É, 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 são papéis diferentes. Aquilo que eu faço, aquilo que eu dou para o meu marido como mulher, eu jamais vou dar como mãe. Não dá para competir nessas brincadeiras. É muita falta de saber o nosso lugar nesse mundo. E eu digo, viu? Geralmente quem tem problema com sogra, o problema não é com a sogra, é com a sua própria mãe. Porque quem está reconciliado com sua própria mãe não tem coragem de implicar com a mãe de ninguém. Sabe? Vai compreender que do jeito que é lá, tá ok, e vai ter a sabedoria de marcar o seu lugar como mulher. Sem precisar ficar lembrando isso de ninguém. Ela simplesmente ocupa o espaço de mulher. Não sobra. Não sobra para outra pessoa, para outra mulher. Porque esse não é o espaço da mãe, do marido, nem da minha mãe. São coisas completamente diferentes, né? Não sei como sim. é que confundem isso. E a outra pergunta que bate com essa é bem parecida. Eu não sou prioridade para o meu marido, a mãe dele ficou viúva, o que que eu faço nesse caso? Aí você já respondeu, né? É a mesma Pois é. pergunta. Será que você não é prioridade? Será que você está dando algo? Será que ele é sua prioridade? Né? Será que você está dando algo para receber algo de volta? Porque alguém tem que começar. Né? Alguém tem que começar. Então, poxa, se não está tendo troca, eu posso me fazer ser prioridade, eu posso me fazer ser importante para o outro. Será que eu estou fazendo isso? Ou será que eu estou esperando que o outro adivinhe e venha cá e, Vossa Majestade, você é muito importante para mim, sem eu estar fazendo nada, né? Então, é importante, primeiro, eu perceber, eu estou fazendo a minha parte para que eu seja prioridade, para que eu seja importante para ele ou para ela, né? Eu estou querendo que isso caia igual maná do céu, né? Eu estou querendo ser prioridade, mas sem dar nada em troca. Alguém precisa começar. Então, se eu posso ensinar o outro, né, com sabedoria, na medida que eu pratico isso, né? Eu acredito que isso é possível, né? A gente faz isso, pô, tem 32 anos que eu pratico isso aqui. Você também deve ter aí. Você sai Então da a gente faz acusação, isso, a né, gente... Wilma? Exato, Sai da a acusação exigência, e vai a para ação. exigência, ela, a exigência, ela seca as relações, sabe? Uhum. A exigência, ela desnutre, ela torna chata, né? Então, ao invés de exigir, dá algo, porque aí o outro vai também te dar, pede. Diz para mim é tão importante. Por exemplo, ao invés de falar assim, ai, de novo você vai para casa da sua mãe, você pode dizer, ai, eu adoraria hoje, sei lá, põe uma lingerie nova, escambau, vai pelada, É, faz qualquer coisa que você fique importante naquele momento, né? E aí, se sim. ele não vai, eu fico tão feliz que hoje você ficou aqui comigo, que você deixou, por exemplo, para ir lá na casa da sua mãe mais tarde. Que bom, eu fico muito feliz. Faz um bolinho, manda para a mãe dele, sabe? Você tem que também, primeiro, saber de que fibra você é feita e deixar que o outro perceba isso, né? Só não ficar exigindo. A exigência cessa a troca. É isso que eu queria dizer. A exigência cessa a troca. E a exigência também tira a gente da ação, né, Wilma? Sempre que a gente está É? acusando e exigindo, a gente não faz, né? Você perde É. tempo acusando e não faz, né? Porque só apontando o dedo, né? E não É, adianta, a mudança começa em mim. A mudança não começa no outro. Não adianta. Mesmo que eu acuse o outro, se eu gostaria que ficasse diferente, eu começo por mim, sem exigir do outro. Isso reverbera e toca o outro e muda algo lá também, né? É isso que a gente sim, vê aqui o tempo todo. A nossa postura, ela muda a postura do outro. é. Tem uma pergunta aqui que o rapaz fala, minha esposa fez um aborto de uma relação anterior. Aí ele ficou sabendo disso agora e ele pergunta assim, ela quis contar para os nossos filhos sobre esse aborto. Isso trouxe um desequilíbrio entre nós. Eu gostaria de saber se ela poderia incluir esse filho sem contar para os nossos filhos. Isso não é uma atitude egoísta? Ele pergunta. Uhum. É uma pergunta muito comum da gente ouvir, sabe?
quando surgem, né, crianças que foram abortadas, muitas vezes, é claro que as crianças que eu tenho agora, elas precisam saber desse irmão. Por quê? Porque isso altera a ordem. Então, se eu tenho 2 filhos e digo para o menino, você é mais velho, você é o primeiro e você é o segundo, é mentira, né? Ele é o segundo e o outro é o terceiro. E essa exclusão dessa criança que foi abortada, ela gera muito transtorno, muitos distúrbios na relação entre irmãos, né? Até acho que eu fiz um vídeo sobre isso outro dia, né? Causa brigas, enfim. Tem algumas dinâmicas aí. Então, assim, as crianças precisam saber dos irmãozinhos que foram abortados. E aí, é muito comum as pessoas nos perguntarem assim, mas eu posso só dizer que tem um irmão que morreu ou eu preciso dizer que foi abortado? Né? Porque geralmente as pessoas querem evitar isso. Olha, enquanto não dá para incluir uma pessoa sem incluir o destino dela. O que é incluir? É acolher a pessoa no coração, é se alegrar com o outro do jeito que ele é. Isso que é incluir, não é pôr na conta, é aqui, é alegrar com essa pessoa, é ter um lugar no coração para ela. Então, como é que eu posso dizer, olha, Cíntia, eu amo você, eu me alegro tanto com você, olha, mas o seu destino, esse eu não engulo. Então, não dá. E quando eu digo para as crianças, então, você tem um irmãozinho, eu excluo o destino dele, o que vai acontecer? Na alma, isso é sabido. As crianças sabem disso. Mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar se colocando em situações de risco, onde eles também vão precisar fazer um aborto. É como se eles estivessem dizendo, com mais profundo amor para a mamãe, olha, mamãe, não fica assim não, eu também. Eu também fiz um aborto, compreende? Você não é tão má, eu também. Então, por amor, a criança acaba repetindo esse destino. Então, sim, as crianças precisam saber Isso não é dar conta do parceiro, é interessante, né? Que ela tenha contado, né? Ok, é até uma atitude de respeito com ele, de muita confiança, é uma coisa bonita. Isso não deveria nem desestabilizar a relação, porque isso demonstra dessa mulher muita confiança, porque é uma dor muito grande. Ninguém acorda de manhã e sai, oba, hoje eu vou fazer um aborto. Isso não existe. É uma dor muito grande. Eu nunca passei por essa dor, mas eu consigo, como mãe, eu consigo imaginar e já vi isso, né? Na alma e no rosto, na face, na vida de muitas mulheres. Eu tenho um respeito muito grande por isso. Então, que essa mulher tenha feito isso, ela merece todo o respeito desse parceiro, porque isso demonstra dela uma confiança imensa pelo parceiro. E que ela tenha tido coragem de dizer isso para as crianças, porra, fantástico, fantástico, né? E ela, nesse momento, geralmente, as mulheres têm medo de fazer isso exatamente por isso, por serem julgadas, né? Porque elas são julgadas. Então, quando, a gente até diz, né? Você só deve dizer isso a seus filhos quando, na hora certa. E a hora certa é quando? Quando você faz isso como grande. Porque se a criança volta contra a mãe e fala, como é que você fez isso, né? Opa, menos. Só estou te contando que você é teu irmão. Isso não é da sua conta, que eu abortei. Pronto, o resto é comigo. O resto é problema meu. Para você só quer saber o seguinte, você não é mais o primeiro, tá? Nunca foi. Eu só não tinha dito antes, porque eu não dei conta de fazer isso antes. Estou fazendo agora. Você é o segundo, você é o terceiro, você é o 10º, não interessa. Então eu faço isso como grande, no meu lugar, e não deixo o pequeno crescer. E vir, sabe? Vir me julgar. E nem o parceiro. Quando isso acontece, pronto, isso passa, sabe? E eu me alegro com essa criança e com o destino dela, eu faço valer a pena. Porque imagina como se sente essa criança que foi abortada, né? Ela é duplamente punida. Ela não pôde vir à vida e agora ela é culpada que está desfacelando um sistema, destruindo uma relação. Enfim, a mãe está se ferindo, se espiando, adoecendo, deprimindo por causa disso. Então eu digo que ela é duplamente punida. Mas quando isso tudo é olhado e é dado um espaço de alegria para ela na família, de verdade, pronto, esse sistema pode voltar a ser um sistema alegre, estável de novo. Olha, você tem uma grande companheira, é uma mulher de coragem, e ela confiou muito em você, isso é uma grande demonstração de confiança. Poucos casais têm isso. Sim. Somos 5 irmãos, 2 homens e 3 mulheres. Somente uma mulher se casou vestida de noiva, certinho, tudo no papel. Os outros irmãos não dão certo nas relações afetivas.
Não sei, né? Primeiro, não sei o que é não dar certo. Porque casar de É, véu e grinalda e assinar papel, pra mim, isso não quer dizer que é dar certo, que é fazer certinho. Se for, eu tô fodida, porque eu nunca fui lá no de véu e grinalda. nem eu, tô Então, fodida né? também. Então, isso não garante nada, né? O que ela está dizendo é, né, a gente cumpriu todos os rituais, né? E meus irmãos não deram certo. Eu não sei o que ela está dizendo quando não deu certo. Mas muitas vezes, aquilo que eu acho que não dá certo, para o outro está tudo bem. Para ele está certo, né? Ou se realmente a pessoa não consegue ter um relacionamento, não consegue seguir bem, tá ok também. Né? Às vezes ela não está livre para ter um relacionamento como eu estou. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que meus irmãos ou que qualquer outra pessoa. Só quer dizer que eu, para mim, é mais leve. Eu estou mais livre para ter um relacionamento estável, né? Se é de papel assinado ou não, mas eu estou mais livre para ter um relacionamento estável. Isso é que conta. Então, olha, eu volto a dizer aquilo que eu falei outro dia. Sabe, deixa seus irmãos lá com os relacionamentos, as dificuldades deles. Talvez mesmo nesses relacionamentos que não deram certo, quem sabe eles tiveram até sobrinhos, né? A gente não sabe o que atua, no fundo a gente não sabe de nada. Para É, onde olha o amor deles, que eles não estão livres para seguir com uma mulher, né? Porque é tão bom ter um pezinho quente de noite, né? o melhor que tem é Então, isso, vai né? brincar com seus irmãos e eu sei que o nosso amor quer que os irmãos fiquem bem, mas isso é só mais uma exigência nossa. Porque amar o outro incondicionalmente é amar o outro do jeito que ele é, com o destino dele do jeito que é, sem exigência que ele fique bem, que ele fique saudável, que ele fique vivo, né? Então, isso nos amplia, isso abre espaço na nossa alma para caber aquilo que é diferente e aquilo que é diferente daquilo que eu acho que é certo. Isso é mais legal ainda, né? E traz uma paz, né, Wilma? Porque você olha para o Uhum. destino e fala, eu concordo, né? Você olha para o destino do É, seu irmão e fala, eu concordo que seja assim, né? É grande o até destino mesmo dele porque você não assim. tem escolha, cara. Às vezes as pessoas É, falam assim, eu aceito. Não, não é aceitar, não é concordar. Aceitar é pouco, porque a gente fala assim, eu aceito, mas não concordo. Né? Então aceitar é pouco, é é, concordar mesmo. Né? Tem uma pessoa aqui, Cíntia, que trouxe uma questão interessante dentro do nosso tema hoje. Ela é. colocou aqui, né? O marido coloca o irmão de 40 anos no lugar de filho, pois ele tem alguns problemas de saúde. Os pais já morreram. Nunca sei como posicionar como esposa nessa situação. Olha, a gente não deve interferir, sabe, nessas coisas da família de origem do nosso marido. O que nós podemos fazer é ocupar o nosso lugar de esposa. Talvez esse irmão precise dele, ou talvez ele está se colocando no lugar dos pais, mas o que você pode fazer? Né? Você não está no lugar dele. Mas você pode, por exemplo, se o irmão precisa de algo, né, olhar com carinho para isso. Será que ele está deixando de cuidar de vocês, da família, para ficar lá só cuidando do irmão? Né? Isso está atrapalhando tanto assim, né, a relação? Se for, pede para ele. Olha, eu estou sentindo sua falta. Você está ficando tanto lá com seu irmão, né? Mas é muito. Ele não faz isso. Ninguém faz essas coisas por ser mal, né? E eu não sei o que aconteceu. É uma questão muito ampla, né? Ampla. Mas o irmão não é a prioridade, né? A prioridade é o relacionamento atual, é você agora, né? Mas é aquilo que eu volto a dizer, né? Faça-se ser prioridade. Faça por onde, ocupe seu lugar, né? Tá ocupado, né? E Sim. outra aqui, mas eu percebi o relacionamento do meu marido com a filha diferente. Ele queria dormir, ela queria dormir com ele, dividir a cama conosco, porque ele antes de me conhecer dormia com ela. Ela tinha 8 anos. Conclusão, ela sempre me viu como rival. Eu acho que é aquilo que nós já falamos, né, Cíntia? É, É, dá um lugar para a mãe dela, dá um lugar para ela, sabe? Aquilo que você faz com seu marido, essa menina não vai fazer, sabe? É estranho para mim quando a mulher se sente ameaçada por uma enteada, né? Ame nela a mãe dela, né? E você pode conversar sobre isso, né, com o marido. A menina tem 8 anos, a gente não sabe como é que foi lá a separação, né? Às vezes ela quer, sei lá, você nem sabe, às vezes já era assim antes, né? A gente não sabe.
Então, Esse exercício é tão bom na prática, assim, todo dia você olhar o filho do marido ou a filha e olhar com amor pela mãe. É um exercício de todo exato. dia, né? A É, pessoa pode fazer isso todo dia. É é. igual quando você Certo. separa e ama o pai no filho, né? Sem Sim, excluir o claro. pai, né? Sim. Isso tem um efeito milagroso. É fantástico. Experimenta fazer isso, é o que eu te sugiro. Experimenta fazer isso. A Carol estava madraça, quer ser prioridade. Olha, eu tenho um respeito muito grande pelas madraças, porque não é fácil. Não é fácil, elas sempre são muito mal vistas. Mas né, elas vêm depois. Eu tenho um respeito muito grande. Mas ajuda muito essa sugestão aqui, né? Que a gente deu de amar na criança a mãe dela, respeitar essa parceira anterior, ser grata de verdade, porque só porque ela perdeu, porque ela saiu de cena, você tem esse marido, às vezes você tem até filhos com ele. Por exemplo, dentro dessa casa não se fala mal dela, né? Enfim, Sim. essas coisas assim podem operar milagres na relação. Uhum. Tem outras perguntas aí Quando a que mulher chegaram no direct, decide. Cíntia, no Ah, tá. direct. Do direct. O meu marido esconde as falhas da família dele, mas critica muito a minha família. Ai, ai. Olha, não é que ele esconde, não. É porque é assim, cada um vai tentando tampar o seu sol com a peneira, né? Olha, eu já vivi isso. E o que eu posso sugerir você não precisa, eu pelo menos, não preciso que ninguém me diga o peso da minha família para mim. Eu sei o quanto eles valem. Então eu não preciso que ninguém valide isso para mim. Mas é claro que nós somos a nossa família. Então quando alguém critica a nossa família, ela está nos criticando. Então eu posso dizer para o parceiro, né? Olha, me fere muito quando você fala assim da minha mãe ou do meu pai. Você está certo, realmente eles fazem isso, são isso, tarará, mas por favor, você me fere quando você faz isso. Então eu posso ir ajudando o parceiro a perceber que para mim isso me fere, que eu sei que é desse jeito, né? E eu posso também fazer uma coisa fantástica. Eu posso dizer, enquanto ele fala mal da minha, digamos assim, às vezes ele não é falar mal, às vezes ele está descrevendo, às vezes é verdade, né? Às vezes não é Uhum. mentira, mas é a minha família. Para mim é a família certa, do jeito que ela é. Eu não posso trocar de família. Então, se ele põe um defeito cá, eu acho uma qualidade lá. Sua mãe é isso, darará. Pois é, minha mamãe, mas eu amo ela tanto desse jeito, eu não posso trocar de mãe. Eu fico vendo você, por exemplo, como a sua mãe é zelosa com você, né? Eu sou tão grata que ela me deu você, mesmo que ela tenha os defeitos dela, porque ela é humana como eu, como você, ela não é perfeita, assim como a minha mãe também não é. Sou tão grata a ela que ela me deu você. Então, eu ensino o outro, percebe? Isso exige Sim. grandeza. Eu ensino o outro na medida que eu amo, eu mostro para ele como é bom amar a nossa família em nós. Uhum. Ele vai aprender, te garanto. Se você tiver a sabedoria de exercitar isso, você pode ensinar o seu parceiro a amar a sua família. Sabe, não é amar, eu digo amar, ninguém é obrigado a amar a nossa família, mas respeitar. Isso sim. Isso o parceiro precisa respeitar, porque eu sou a minha família. Se ele não respeita a minha família, ele não me respeita. Então, eu sou aquilo que é lá. Então, para que ele está comigo? É hora de eu Uhum. repensar isso. Então, você não me merece, no sentido de, olha, então aquilo que eu sou não é interessante, eu estou ocupando o seu espaço na vida à toa, vamos caçar nosso rumo, arranja alguém que tenha uma família que lhe agrade, que seja do jeito que você quer, porque eu não posso mudar de família, né? Sim. Então eu posso ensinar o parceiro a amar a minha família, a respeitar a minha família, na medida que eu respeito ainda mais a dele. Sabe? Uhum. Quanto mais vem se você desrespeita, eu vou com mais respeito. Você desrespeita, eu vou com mais respeito. Ah, minha filha, eu te garanto, chega uma hora que você pode ter certeza que de uma forma ou de outra você vai encontrar uma boa saída.
Porque ou você vai encontrar um homem que respeita a sua família, ou o próprio homem que você já escolheu vai aprender a respeitar a sua família na medida que você respeitar a dele. Ensinar isso para ele. É bonito, Maravilhoso. é um exercício bonito. Tem uma outra aqui, Wilma, que fala assim, Nossa, quando a mulher... menina, Tá falta só cheio 5 aqui minutos, hoje. você acredita? Vamos ver se dá para essa aqui. Quando a mulher decide abortar sem o conhecimento do homem, isso pode influenciar a vida do homem? É importante que Oh, ela meu conte Deus. para esse homem sobre esse filho? Uhum. Nossa, nós já vimos tanta coisa triste com isso, pessoal. Sabe, é triste. É claro que a decisão de abortar, a mulher não pode colocar isso na conta do homem, porque a decisão é sempre da mulher. A mulher na mesa, ela pode decidir fazer o contrário. Essa decisão é da mulher. Então a mulher precisa assumir isso, né? Ela não pode pôr isso na conta do homem. E muitas vezes, nós já vimos isso muitas vezes, né? Mulheres que abortam sem contar para o pai da criança. Às vezes por vingança, às vezes porque, sei lá, ela tem medo, às vezes porque o cara é casado, sei lá, não interessa a justificativa. Sim, isso tem um efeito na vida desse homem, isso desgraça com a vida dele. Ele adoece, é fracasso, ele começa a perder tudo, não sabe o que está acontecendo. Faz isso para a morte, ó. É um voo para o chão direto. E ele não sabe o que é. E mais triste ainda, se ele tem crianças, ou as crianças que ele vier a ter, elas têm o irmão, que elas nem sabem. E aí elas vão arcar com as consequências disso também. Muitas vezes vão adoecer gravemente, não vão conseguir seguir bem nos relacionamentos, vão fracassar na escola. Olha, filho não é da mãe, filho é do pai e da mãe. Um homem tem o direito de saber se eu tenho filho, se eu vou abortar, ok, a decisão é da mulher, mas o homem precisa saber que ele tem um filho, sabe? Isso É um direito é uma dele, né, coisa, Wilma? é um direito, isso é uma coisa que uma mulher faz, assim, é claro que ela deve fazer isso, cheia dos seus motivos, não estou aqui julgando, sabe? Não estou julgando nenhuma mulher que fez isso, até mesmo porque eu nunca precisei fazer, portanto eu não sei se eu faria diferente, eu não sou melhor. Eu só estou dizendo que sim, isso tem um efeito na vida desse homem, e sim, isso tem efeito nas crianças que vêm a nascer depois. Nós já vimos isso várias vezes. Não é brincadeira, sabe? A decisão é da mulher, mas o homem precisa saber que ele tem um filho. Isso é muito importante. Muito obrigada por essa pergunta. É muito importante, é uma pergunta importante. Sim. E aí, meu amor, tem mais alguma perguntinha? Você quer dizer algo sobre isso? Minha neta está no terceiro casamento com um filhinho deficiente. Quais os filhos têm prioridade para o homem? Mas eu não entendi porque ela não falou dos outros, né? Minha neta está no terceiro casamento. Minha A minha neta neta está no terceiro está no terceiro casamento e com um filhinho deficiente. Quais filhos têm prioridade? Quais filhos têm prioridade para o homem? É uma vovó perguntando. Entendi. Ele deve ter filhos de outro casamento, provavelmente. Olha, prioridade, precedência e prioridade é sempre dada às crianças que vêm antes, isso não muda, né? Agora, é claro, se eu tenho um filho deficiente, com qualquer deficiência que seja, ele demanda mais cuidados. Eu já disse, nós não vamos abandonar a criança, né? Mas quer dizer que a prioridade é daqueles que vêm antes. Agora, se eu tenho um filho que tem deficiência, ele vai demandar muito mais de mim. Então, por exemplo, um pode ir para a escola de ônibus, mas esse eu tenho que levar, por exemplo. Né? Então, sim, aí a família é uma família que precisa reconhecer um caso especial, né? Não é um caso comum. Né? Assim, não é uma coisa, não é o dia a dia, né? É claro que uma criança ela tem uma dependência muito maior desse casal do que as outras crianças que não têm essa deficiência, né? Sim. E pode ter certeza que esses outros irmãos, eles reconhecem isso, né? Claro que essa criança que tem essa dificuldade, essa deficiência, ela demanda mais cuidados do casal, né? E às vezes até dos irmãos mais velhos, né? Sim. E sim, a família que tem uma criança deficiente, geralmente é uma família muito forte, né? Eles ganham muito, sim, é um presente, né? Nós temos esse presente lá em casa. Ah, pois o é, seu irmão fantástico, com aquele filhote, ele é muito lindo, muito lindo. Lindo, muito bom. Wilma, agora eu acho que a gente vai despedir, né? Tava tão boa, nossa, foi tão forte, né? A quinta-feira
Quinta-feira, a Marta é uma aluna nossa de Goiânia, ela me pediu para bater um papo com ela, então na quinta, às 7 da noite, eu vou estar com a Você está aqui Marta. de volta. Eu acho que é no dela lá, Renascer, no Renascer, não sei, eu vou colocar aqui. Coloca aí que a gente vai ver. Eu agradeço vocês todos por estarem aqui hoje, obrigada por tudo, pelas perguntas lindas. Eu espero que a Cíntia tenha dado conta de pegar que nós respondemos, se não, vocês podem Peguei pra gente no algumas. direct. Agora é tu, vai. Um beijão. Eu sempre saio dessa bica muito mais rica. Um beijo para todo mundo que veio. Essa bica é maravilhosa. Boa semana, Obrigada. gente. Beijão, boa noite. Bom descanso. Até quinta. Beijo. Até Obrigada, quinta. sim.